pessoal, tudo bem? Meu nome é Lina Liang, eu sou jornalista e há mais de 10 anos eu cubro a temática do envelhecimento e da longevidade. Eu fui convidada pelo Dr. José Carlos Campos Velho para falar um pouquinho sobre o meu último projeto, que foi a Expedição Longevidade, né? Então, só contextualizando, a gente tem uma revista aqui na editora que fala com profissionais de saúde sobre essa temática do envelhecimento, sobre geriatria e gerontologia. E para comemorar os 10 anos da revista, a gente resolveu fazer um projeto comemorativo que seria uma viagem pelas Blue Zones, que são as áreas mais longevas do mundo, né? As zonas azuis. E eu e o cineasta Gabriel Martinez, que também trabalha com a temática da longevidade, ficamos quase 3 meses na estrada, visitando essas regiões, conversando com idosos, conversando com especialistas, para entender por que essas pessoas vivem tanto nessas regiões, né? E foi uma viagem muito interessante, assim, foi muito transformadora, tanto em termos profissionais quanto pessoais. E aí eu vou contar um pouquinho aqui, sobre como foi a nossa viagem e os principais achados, né? Então a gente saiu daqui, do Brasil, em direção à Costa Rica e depois seguimos para Estados Unidos, Japão, Grécia e Itália. Eu acho que vale a pena dizer que não são esses países que têm uma expectativa de vida extraordinária, são regiões muito específicas dentro desses países, em que as pessoas vivem muito. Então, quando a gente fala da Costa Rica, a gente está falando da Península de Nicoya, que é zona rural, onde as pessoas têm uma condição socioeconômica mais baixa. Então, assim, eu acho que é importante enfatizar isso, que as Blue Zones são áreas muito específicas, em que as pessoas têm um modo de vida muito particular, né? Então, na Costa Rica é a Península de Nicoya, nos Estados Unidos é a cidade de Loma Linda, na Califórnia, uma comunidade adventista. No Japão é a ilha de Okinawa, mas regiões muito específicas como Ogimi, Kitanaka-Gusuko. Na Grécia é a ilha de Icária, e na Itália é a Sardenha, mas uma região muito específica da Sardenha, região central, montanhosa, Barbádia e Ogliastra, né? E o que a gente observou nesses lugares, né? A gente realmente passou cerca de 10 dias em cada lugar, conversando com a população, conversando com os idosos e com os especialistas, e o que a gente observou é que, na verdade, a longevidade extrema nessas regiões é fruto de uma combinação de fatores, né? Então, tem genética? Tem genética, mas a genética tem um papel aí de 10 a 15% de influência, né? Então, o que a gente percebeu e o que os especialistas reforçaram para a gente é que tem a genética, mas também tem o estilo de vida, que na verdade é o que mais conta nessa história, né? E aí o estilo de vida envolve alimentação saudável, envolve atividade física, né? E aí aqui a gente tem que fazer uma diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade física é você caminhar sempre, você usar as escadas, você estar em movimento, né? E o exercício físico é aquilo que a gente faz na academia, a gente faz musculação, a gente faz exercícios focados, né, para isso. Então, a alimentação, que é uma alimentação principalmente baseada em vegetais, com pouca carne, mas existe o consumo de carne, isso é algo que todos os especialistas fizeram questão de ressaltar para a gente, que existe o consumo de carne, sim. Existe esse mito, né, de que a alimentação nessas regiões é vegetariana, e não é. Não se consome carne todos os dias, mas existe o consumo de carne. E aí vem o outro lado também do estilo de vida, né? Então, a gente falou de alimentação e de atividade física, mas também tem a rede de amigos. Então, todos os idosos com quem a gente conversou, que já estavam com 95, 100, 105 anos, estavam inseridos num contexto social, tinham amigos, eles tinham também um protagonismo dentro da família, então, eles estavam muito cercados de familiares. A maioria morava ou perto dos filhos ou com os filhos, com exceção de Loma Linda, na Califórnia, porque né, a cultura americana tem um esquema diferente aí, né? Os filhos saem cedo de casa. Então,
a presença da família também era muito grande, né. Tinha também um propósito de vida muito claro entre esses idosos, e o propósito de vida não é necessariamente algo muito grande, né, pode ser algo bem simples, como levar o neto na escola, como cuidar do jardim, como, encontrar os amigos, né, então são razões pelas quais as pessoas se levantam todos os dias, né. E o propósito de vida também vai mudando ao longo do tempo. Outra coisa que a gente viu também é a questão, da espiritualidade, então todos eles tinham, essa não uma religião, formal, né, então, em Loma Linda, a comunidade adventista segue os preceitos adventistas, mas nas outras regiões em que a gente foi, entender que existe algo maior que você, né, que está no controle, então essa espiritualidade tem um papel importante na longevidade nesses lugares, né. E outra coisa que a gente observou também é a questão do bom humor, de você fazer um controle de estresse, né. Quando a gente fala de controle de estresse, a gente imagina imediatamente, né, a sei lá, você está num ambiente urbano, você está estressado no trânsito, você está estressado com o prazo que você tem que cumprir, né. E muitas vezes não é isso, assim, é você dar a importância devida às coisas, né. Então, uma história muito engraçada que a gente ouviu lá, na verdade não é nem uma história, né, é uma conversa que a gente teve, com o dono do hotel onde a gente ficou em Icária, né, porque eu sou assim, eu sou muito ansiosa e a gente estava com o prazo muito curto, né, para entrevistar as pessoas, então a gente não podia perder muito tempo, né, porque a gente tinha data de chegada e data de saída. E aí, em Icária, eu não consegui marcar as entrevistas com antecedência, e eu tinha conseguido marcar em todos os outros lugares, e eu estava muito ansiosa, porque eu falei: "Gente, eu não posso chegar lá e não ter entrevista nenhuma, né, eu estou levando uma equipe e tal". E aí, quando eu, né, desabafei com o dono do hotel, ele falou: "Ah, mas aqui é assim, não se preocupa, vai dar tudo certo". Por exemplo, aqui a gente tem essa atitude de: "Ah, puxa, tem um boleto para pagar hoje. Ah, não consegui pagar hoje? Paga amanhã, tá tudo bem. Não consegui pagar amanhã? Paga amanhã, tá tudo bem". Então a gente não fica estressado com essas pequenas coisas, né. Então, até os próprios, pesquisadores com quem a gente conversou em Icária, ressaltaram muito essa questão do controle do estresse, assim, de você ficar relaxado, uma atitude relaxada diante da vida, foi essa a expressão, né, que os pesquisadores utilizaram. E aí, uma das coisas também que foi muito interessante observar, porque, quando a gente pensa num centenário, é uma pessoa que já viveu 100 anos, gente, 100 anos é muito tempo, né, imagina tudo que essa pessoa viu, tudo que essa pessoa viveu, tudo que essa pessoa driblou em termos de saúde para chegar até os 100 anos, né. Eh, e foi feita uma pesquisa na Costa Rica, né, na Universidade da Costa Rica, que, seguiu 43 centenários na Península de Nicoya. 43 centenários é bastante gente, né, são muitas pessoas que viveram 100 anos. E o que eles conseguiram observar é que, muitos desses idosos, a maioria desses idosos apresentavam comorbidades. Então, quando a gente fala das Blue Zones, muita gente tem essa imagem idílica, né, de assim, um lugar paradisíaco com pessoas muito saudáveis, centenárias andando pela praia. E as pessoas são de fato saudáveis, mas isso não quer dizer que elas não tenham comorbidade, gente. Existem doenças cardiovasculares, tem diabetes, tem, demência, tem desnutrição, existem comorbidades, são questões que vão aparecendo com o envelhecimento, isso é inevitável, né. Mas o que, foi muito interessante é que, apesar de todas essas condições de saúde, todos eles relatavam uma boa satisfação com a vida, se diziam satisfeitos com a vida. E isso porque eles se sentiam muito acolhidos. Eles tinham uma comunidade em que eles estavam inseridos, eles tinham um propósito de vida, eles tinham, a família perto deles, né. Então, uma das coisas que a gente foi aprendendo, né, ao longo dessa viagem, é que sim, todos esses fatores contribuem
com a longevidade, contribuem para a gente chegar até os 100 anos, né. Isso não quer dizer que a gente vai, ser saudável 100% até chegar lá, mas, existem outros fatores que contribuem para a gente manter uma boa qualidade de vida até os 100, 105, 110 anos, né. A idosa mais, velha com quem a gente conversou foi a dona Trini, na Costa Rica. Ela morava com a filha, de 70 anos, então uma idosa cuidando de outra idosa, né. A dona Trini já estava bem debilitada fisicamente, mas, continuava muito lúcida, tinha pouquíssimos dentes, na boca, mas a coisa que ela mais gostava de comer era carne, não sei como, mas ela gostava de comer carne. E quando a gente perguntava para ela pelo que ela rezava, pelo que ela pedia, para Deus, era continuar, para que Deus desse mais anos de vida para ela, 106 anos, gente, ela queria continuar vivendo. Que Deus desse mais anos de vida para ela e que ela pudesse ver sempre a família. Então, eu acho que ficam aí essas lições, né, sim, existe genética, sim, existe, a questão da alimentação, da atividade física, mas tem outras questões que ajudam a gente a se manter engajado na vida até o final, até você ter 100, 105 anos, né. Pra mim, pessoalmente, foi uma experiência, realmente marcante, assim, você estar diante de uma pessoa de 105 anos é realmente um privilégio, assim, você quer quase fazer uma reverência, porque é alguém que tem 105 anos, é alguém que tem o dobro da minha idade, né, e você vê que, né, quando a pessoa chega lá, é como se ela tivesse subido uma montanha, né, e quando a pessoa chega lá, ela tem uma visão panorâmica de tudo que está lá embaixo, né, e poder ouvir, as impressões e as reflexões dessas pessoas realmente foi algo que mudou muito a forma como eu enxergo o envelhecimento, como eu penso em chegar lá até os 100, né, mudou também a forma como eu enxergo o meu trabalho, fez a gente redirecionar alguns projetos aqui na editora, então realmente foi muito legal, poder fazer essa expedição longevidade. E a gente acabou a viagem aqui, em Veranópolis, na Serra Gaúcha, que é considerada a Blue Zone brasileira. Veranópolis é o berço do projeto Veranópolis, né, que é conduzido aí pelo doutor Emílio Moriguchi, e, há 30 anos, né, eles estão estudando os idosos da região, muitas pesquisas, muitos achados, já surgiram aí desse projeto, né, e a gente quis terminar o projeto em Veranópolis, porque a gente queria conhecer a nossa realidade, né, assim, como é que é a blusão brasileira? E as coisas que a gente viu é que, existem muitas semelhanças com o que a gente viu na Sardenha, porque a imigração italiana, tal, né, mesmo tipo de alimentação, mesmos hábitos. Então, foi muito interessante ver que, os hábitos que eles trouxeram da Itália continuam sendo aí benéficos para a longevidade em Veranópolis, né. E toda essa nossa experiência vai se transformar, num documentário. A gente está aí agora na fase de captação de recursos, torcendo para a gente conseguir lançar aí em breve, para vocês poderem acompanhar um pouquinho das nossas aventuras na Expedição Longevidade. Então era isso, gente. Espero que fique aí a lição para a gente pensar no envelhecimento como algo muito maior do que simplesmente comer a coisa certa ou fazer atividade física, mas pensar em outros aspectos também que levam a gente a um envelhecimento, com qualidade, com propósito e com alegria, tá bom? É isso. Muito obrigada.